Paz, Senhor, irmãos. Uma boa noite. Vamos se colocar de pé para nós darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. Não sei como vocês estão, mas eu estou mais ou menos assim, né? Cheguei. Graças a Deus por mais essa oportunidade de cultuar. Estava pensando, né? Como foi o dia de cada um dos irmãos aqui, sinceramente eu não sei, mas alguns começaram bem, outros não começaram tão bem assim, mas vamos pensar bem. Graças a Deus nós estamos aqui para a glória dele, graças a Deus nós chegamos aqui. Então, se você teve um dia muito bom, eu quero que você acredite que tem como ele terminar melhor ainda. Se você, porventura, não teve um dos seus melhores dias, tenha certeza que você não vai acabar com ele ruim. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, ele há de nos visitar, assim como já tem nos visitado, já tem nos guardado. Nesse momento, esse primeiro momento do culto, eu quero convidar todos os irmãos a orarmos a Deus. Eu não sei se essa vai ser a primeira oração do seu dia, mas independente disso, que essa seja uma oração sincera. Nós falemos com Deus nesse momento, porque nós viemos aqui por Ele, para Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos e nós te agradecemos, ó meu Pai, porque nós estamos aqui. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo, porque apesar das dificuldades, apesar da correria, apesar, Senhor, de situações que poderiam ser como uma desculpa para não estarmos aqui, o Senhor nos deu da tua graça e o Senhor nos trouxe para esse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, que todo o carinho, que toda a atenção, Senhor, que toda a dedicação possa ser colocada aqui nesses minutos que se seguem. Ó Pai, que o teu nome possa ser entronizado, ó Pai, através de nós, é o que te pedimos. Pai, eu oro, Senhor, pela vida da tua igreja e do teu povo. Peço a ti, ó Deus, que o Senhor ajuda a tua igreja, Senhor, na adoração. Ajuda a tua igreja, Senhor, a se desvincular de qualquer coisa que possa às vezes estar aqui no culto, martelando na cabeça, não permitindo às vezes que esse meu irmão, que essa minha irmã cultue e te entregue o melhor dele aqui nessa noite. Eu peço a ti em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, trabalhe em nosso meio. O Senhor que atua, que opera e que move os quatro cantos desse mundo. Eu peço a ti, Espírito de Deus, se move em nosso meio, nos conduzindo à presença do Pai. É o que te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? O altar está preparado nessa noite. E a oferta diante do nosso Deus é o nosso melhor em adoração. E através desse louvor, nós vamos exaltar o que dele por ele. Para ele são todas as coisas. Aleluia. Vamos adorar o que dele por ele. Primeiro, amém? Para ele são todas as coisas. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te entronizar, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para dizer que todas as coisas são tuas, tudo é para ti. As nossas vidas, a nossa casa, a nossa família, esta igreja, Senhor, é tua, Senhor. Aleluia. Receba a nossa oferta de amor diante de ti, Pai. Você pode adorar ao Senhor comigo nessa noite. O que dele por ele vai.
realizar nessa noite, Pai. Você pode aplaudir a Ele, que é digno de receber a nossa adoração, o nosso melhor, o nosso louvor. A Ele a glória nessa noite. Aleluias. Ele também quer nos levar para um lugar secreto, amém? E que nós possamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor está nos dando de ter essa intimidade com Ele, de buscarmos nesse lugar secreto, que nós possamos, assim como a corça que anseia pelas águas, buscar. Declara Ele nessa noite. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Vem como a tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Vem como a tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Nós queremos ir mais fundo, Senhor. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos nessa noite. É uma
noite de oportunidades que o Senhor está entregando sobre as nossas vidas, de nós ouvirmos os Seus conselhos, de nós sermos direcionados através da Sua palavra, através do Teu Santo Espírito. A palavra de Deus diz que a corça, ela anseia pelas águas, para que aquele cheiro que exala do medo do predador seja tirado do seu corpo. E nós precisamos ansiar, mergulhar na palavra do Senhor, ouvir ao Senhor, porque Ele nos limpa através da Sua palavra, Ele nos purifica através da Sua palavra. E todo aquele cheiro de medo, de pavor, que muitas vezes o nosso adversário tem sentido nas nossas vidas, quando nós recebemos um banho da palavra, quando nós nos mergulhamos na palavra, há um renovo, há uma nova oportunidade de restauração para as nossas vidas, de restauração para a nossa casa, e que nessa noite nós venhamos mergulhar na presença do nosso Deus, nós venhamos aproveitar essa oportunidade de vivenciarmos o novo do Senhor. Grandioso Deus, grandioso Pai, Senhor, nós nos colocamos diante da Sua presença nessa noite, Pai, reconhecendo a nossa dependência, Pai, reconhecendo que somos falhos, que muitas vezes, Senhor, nós nos afastamos da Tua vontade, do Teu propósito, Pai, mas que as Tuas misericórdias, que não têm fim, Senhor, alcance as nossas vidas, e que nós possamos mergulhar através da Sua palavra nessa noite. Somente a Sua palavra tem vida eterna, somente a Sua palavra tem cura, somente a Sua palavra tem libertação, tem restauração para as nossas vidas, Pai. E nós nos colocamos como a corça nessa noite, ansiando, e queremos mergulhar diante dos Teus rios, da Tua vontade, Pai. Nos direciona nessa noite, é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a esse Deus maravilhoso. Glória a Jesus, irmãos. Eu antes de ler o texto aqui de abertura, eu tenho um aviso que eu preciso dar para os irmãos, é muito importante. Essa semana aqui começa o nosso simpósio de missões. Falei, deixa eu dar o aviso agora, senão eu vou esquecer. Essa semana, simpósio de missões vai estar acontecendo na quinta, na sexta e no sábado. São 3 dias. A partir das 20 horas vai ser o simpósio de missões. Os irmãos sabem que por causa da pandemia, esse simpósio agora ele vai ser online. Então, contamos com a colaboração de todos os irmãos. Parece que no sábado, né, pastor, ele vai ter uma programação maior, né, ser mais estendida. E o tema nesse ano é Até que Todos Ouçam. Amém, irmãos? Todo mundo ouviu aí? Então, o tema é Até que Todos Ouçam. Amém? Então, quinta, sexta e o sábado, a partir das 20 horas. No sábado que eles vão ter outras programações. Canais onde vai estar sendo passado o evento. YouTube, agora vai. Facebook e o Twitter, né? Não, Instagram, perdão. O Instagram. Isso porque a gente corrigiu lá, né? Mas o YouTube, o Facebook e o Instagram. Amém, irmãos? Agora, eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo aqui, numa leitura inicial, em Lucas, capítulo 10. Muito bom. Pode continuar, Matheus. Lucas 10. E eu quero que os irmãos leiam comigo a partir do verso de número 11. O texto ele diz assim, Lucas 10 a partir do verso 11.
até o ponto que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro ou em Sidom se fizessem as maravilhas que vós foram feitas, já há muito, assentadas em saco de panos grosseiros e cinza, teriam se arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom, lhe haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inferno, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, mas alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Amém? Estava pensando um pouco aqui, não tem aqueles dias que parece que você começou ele errado, né? Você estava dormindo na madrugada, o esposo pegou a coberta, deixou você ali passando frio, ou vice-versa. Você acordou de manhã, caiu porque pisou no gato, foi tomar um banho, aí você saiu do banho e bateu o dedo mindinho na quina de um móvel, né? Coisas que só acontecem em um dia especial, né? Só acontecem em um dia especial. E aí, às vezes, a gente vai decorrer no dia e amanhã parece que determina muita coisa, né? Quem vai correndo, vai indo e tal. E aí, num dia como esse, um cristão, ou vamos dizer assim, uma pessoa pode até dizer que esse dia não foi tão bom, mas olhando para esse texto, eu percebo o seguinte, que a nossa alegria, ela tem uma causa maior, ela tem uma razão maior. A nossa alegria, ela é constante, ela não pode ser pontual. Porque existe uma coisa que ela cobre todas as coisas, que por mais que não foi tudo do jeito que eu queria, mas existe algo que já aconteceu há tanto tempo atrás, mas esse é o motivo pelo qual eu tenho que acordar todo dia e ser feliz e ser alegre, porque apesar das coisas não irem como elas estão, nós lendo esse texto, a gente entende o seguinte: o nosso nome, ele está escrito nos céus, e nós temos mais de 1000 motivos para estarmos felizes, apesar das adversidades, apesar dos seus problemas. Esteja feliz. Então não deixe o teu problema te causar tristeza, mas olha para a cruz e deixa a cruz te trazer alegria, porque na cruz existe a nossa redenção. Eu quero orar com os irmãos nesse momento, porque nós vamos aqui agora para o momento das ofertas, né? E aproveitando que os irmãos estão de pé, os irmãos, vamos preparar a nossa oferta nesse momento, e nós vamos fazer essa oração, e após essa oração, irmãos, o pastor Wellington, ele vai estar conduzindo, tomando a direção do culto aqui, e nós vamos orar por tudo aquilo que Deus já tem nos feito, e para tudo aquilo que Deus há de fazer em nossas vidas. Uma coisa que eu acredito, irmãos, dentro da fé cristã é o seguinte, é que o nosso Deus é um Deus assim de expectativas. Eu olho para Deus, eu entendo assim, quando eu olho para Deus, eu não vejo um ser parado, eu vejo um Deus que ele tem expectativas para as nossas vidas. Agora, o que eu não sei, mas estando junto com Ele, é que lá na frente nós iremos descobrir. Em nome de Jesus, oremos a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, de podermos contribuir, ó Pai, com a Tua obra. E eu te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade. Peço a Ti, ó Deus, que nos ajuda, Pai, a todos nós, a cada vez mais nos prepararmos mais para este momento e entendermos o quanto, ó meu Deus, o quanto é importante nós estarmos aqui participando de tudo, ó Pai, que envolve o Teu reino. Peço a Ti, ó Deus, de semelhante maneira, abençoa, Pai, a vida do Teu servo, que estará ministrando a Tua palavra, a esse canal de bênção que o Senhor tem preparado, ó Pai, para a vida da Tua igreja. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor
possa estar nos abençoando e que possamos estar atentos, ó Pai, ao Teu falar. É o que nós te pedimos e desejar, ó Deus, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem vir à frente aqui para trazer a sua oferta. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencer, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, quem me Vamos aplaudir ao Senhor. Ministério de Louvor, meus avós diziam o seguinte: que Deus lhe pague. Deus lhe pague, Deus abençoe grandemente as vossas vidas, a do nosso querido Diácono Júlio, por toda a condução gloriosa que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite desse culto. Prezados irmãos e irmãs, uma boa noite na paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria poder revê-los aqui, para nós juntos adorarmos, bendizermos e exaltar o nome desse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode pelas nossas vidas. Eu quero, desde já, aproveitar esse tempo. Eu não vou acrescentar nada de como já as coisas se conduziram até aqui. Estou completamente satisfeito. Espero que o Senhor continue agora. Mudou só a ferramenta, né? Deus usou as ferramentas que quis até aqui, agora vai usar a minha vida. A glória, a excelência é toda do Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a tomarem as vossas Bíblias, abrindo comigo em 2 aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo de número 4, e o versículo de número 7, ele ia trocar a bateria, né? Obrigado, tá? Deus te abençoe, viu? Capítulo de número 4, versículo de número 7. Eu fico muito feliz de poder estar aqui. Achei muito honrosa a forma que eu fui convidado a subir aqui, mas sim, subir muito pequenininho, porque o texto que eu vou trazer, a mensagem, ela tem muito a ver com aquilo que realmente recebe aqui nessa noite de nós todo louvor, toda adoração, o nosso Senhor. Verso 7: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém, Jesus? Que coisa gloriosa é esse texto. Eu quero ministrar através dele aqui nessa noite para os nossos corações, e eu tenho algumas coisas para passar para os irmãos que o Senhor falou ao meu coração durante esses dias. Todos os cultos a gente tem percebido que Deus tem sido cuidadoso, irmãos. O céu, o nosso Deus, Ele tem muito a falar conosco, tem falado muito conosco, e tem muito a falar conosco. Nesse esconderijo, nesse tesouro, há no Senhor muita coisa a nos revelar. Hoje vai ser mais uma porção. Deus tem falado conosco. No domingo passado, alguma coisa de novo relacionado
Eu falei para os irmãos, nós falamos sobre o texto da transfiguração. Chamamos os discípulos lá. Eu acrescentei domingo passado uma mensagem do domingo retrasado. Deus chama os seus discípulos, ouça isso com muita atenção, para compartilhar com ele, revelar a eles algo que aconteceria naquele monte. E eles estão dormindo, desapercebidos daquilo que Deus vai trazer de informação para eles. E utilizava daquele momento, o Senhor falava conosco sobre isso, né? Por exemplo, a gente tem ouvido as mensagens, a forma que Deus tem falado. Quantos de nós aqui há muitos anos tem entrado dentro da igreja e ouvido o Senhor falar, e dá aquela sensação assim, ó, Deus falou tudo que tinha que falar, eu acho que não tem mais nada. Vamos dizer assim, olha, a mensagem que o irmão, que a irmã pregou, que o pastor pregou aquele dia, Deus falou tudo que ele tinha que falar. Nossa, se eu viver isso, eu não vou precisar de mais nada. Aí ele, numa hora como essa, talvez em todo o território nacional, milhares de igrejas nesse momento estão com alguém na sua tribuna, e se estiver debaixo de uma direção de Deus, Deus vai estar falando, entregando o seu querer, o seu pensamento, a sua grandeza, a sua revelação, dando uma parcelinha infinita. A gente sai daqui e fala, pronto, ouvi tudo que eu tinha que ouvir. Aí a gente volta um próximo culto, e se alguém naquele culto estiver inspirado pelo Espírito Santo, vai ouvir a palavra de Deus, que Deus falou ao seu coração, e vai transmitir algo novo novamente para a igreja, e dessa forma prova que há uma infinidade, há um insondável e profundo conhecimento em Deus para passar para o seu povo, que não será passado. Quantos homens já se foram ao longo da história, que pregaram e não ouviram tudo, e nem vão ouvir, porque é uma infinidade em Deus para nos revelar, que não tem fim. Deus nunca nos entrega tudo, nunca Deus deixará de ser novidade para nós. E eu espero que nessa noite o Senhor traga mais uma vez algo novo para nós aqui. Fale conosco, algo que possamos receber e sairmos daqui instruído em nome de Jesus. Eu começo falando algo que o Senhor propôs no meu coração sobre a nossa vida transitória. Eu gostaria de ler os Salmos 90 com os irmãos, e assim vai ser regido a mensagem de hoje. O texto inicial diz: a fraqueza do homem e a providência de Deus, oração de Moisés, varão de Deus. Salmo 90, verso 1: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Todas as transições que vem passando ao longo do tempo e passa, o Senhor continua assistindo, realizando, produzindo todas elas. Antes mesmo que houvesse céus e terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face desse abismo. Ou seja, antes de qualquer coisa que nós imaginamos hoje que esteja aqui presente, claro que agora os nossos olhos enxergam coisas realizadas pela criatura que Deus criou, o homem, e que Ele cria, Ele constrói, mas antes do homem, Deus já estava no controle, no comando, sem solidão, Ele já era Deus, completo, pleno, glorioso, poderoso, majestoso. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, ou seja, atenta para isso, olhem isso,
porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Então não somente um dia, mas uma simples vigília da noite aos olhos de Deus são como 1000 anos. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce, ela floresce, à tarde corta-se e seca-se. Pois somos consumidos pela sua ira, pelo furor, somos angustiados. Diante de ti pusesse todas as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, a luz está do teu rosto. Aqui, agora ele vai falar sobre essa majestade. Antes, de novo, a voracidade da vida, a forma rápida, a forma, por exemplo, é como se Moisés estivesse dizendo o seguinte, acredito eu, e muitos defendem essa ideia, eruditos da palavra de Deus, que Moisés já escreve aqui com o auge da sua idade, já próximo à morte, e ele percebe que o Moisés vai passar, o Josué está vindo, e ele então contemplando tudo isso, ele diz, nossa, nós somos muito transitórios, nós passamos, e a história vai continuar. Moisés havia profetizado nas entrelinhas o Messias, ele sabia que ele era apenas parte da história, ele não era a história, ele não era a plenitude da história, ele era parte da história. Nós somos apenas parte da história. Somos consumidos, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acaba-se os nossos anos como um conto ligeiro, uma história. Vou te contar um caso. Havia um homem assim, ele pastoreou assim, ele foi um evangelista assim, ele foi um membro assim, ele casou com fulano, ciclano, 5, 6, 7 minutos de conversa, 10, contou a história desse homem toda. Acabou. É um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Há algumas ideias de que a interpretação nós voamos passa, é aquela sensação de que você olha um pássaro mesmo num fio ou em algum lugar e você tenta ter contato com ele, e ele daqui a pouco ele está ali, ele sai e nunca mais você vai vê-lo. Passou, se foi. A nossa vida é assim. Quem conhece o poder da sua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Então, essa primeira parte da mensagem, ela tem a ver, eu escolhi esse texto entre tantos outros que temos como de informação, para falar sobre a nossa vida transitória, passa. Hoje está aqui, amanhã não está mais. De maneira em que eu estou aqui por um propósito, como o profeta Jeremias no capítulo 1, verso de número 5, ressalta que ele fazia parte de um plano de Deus, desde o ventre da sua mãe, desde a formação, ele faz parte de um projeto minucioso e glorioso de Deus, ou seja, eu só faço parte da história, eu não sou a história, eu não posso agregar a história em mim, ela não é minha, ela não pertence a mim, ela não, é a mesma coisa, vamos supor, sobre o meu pastoreio em Salto Grande. O meu pastoreio em Salto Grande, a história, o Brasil para Cristo em Salto Grande, ela não poderia se concentrar em mim, ela não pode ser o pastor, a minha história, o que aconteceu aqui faz parte da minha vida, é o meu projeto. Não, eu só fiz parte de uma história, de um
plano de Deus, de um projeto de Deus. Eu só passei, mas os planos de Deus continuam vivo, glorioso. E eu preciso entender que eu estou por um tempo, por um propósito. Eu preciso viver esse propósito. Hoje nós não vamos falar sobre descobrir exatamente esse propósito. Quando eu falava isso com Deus, pensando nisso, como viver de uma maneira em que eu saiba que eu não sou a história, não sou o ápice da história, eu não sou o mocinho do filme, eu sou só parte do roteiro, da história. Eu sou só um instrumento de Deus. O Senhor tocava no meu coração para falar que nós somos parábolas de Jesus, tá? O que é uma parábola? E agora, para me explicar, está sendo filmado, nem aí um estudioso, um praticante da teologia pode ficar aborrecido se a minha explicação não for cuidadosa. Então eu vou explicar a forma mais simples. A parábola, ela tem um significado assim, ó. Eu pego algo que existe para simbolizar, trazer à existência algo que está distante, que ainda é desconhecido. A partir do momento em que eu, usando o que é conhecido, através dele, eu dou o exemplo do desconhecido até o momento, e aí esse desconhecido passa a ser visto. O que era conhecido tem que sair de cena, porque ele só fez parte, só estava ali para mostrar o que realmente importa naquela história, o que aparentemente no momento era desconhecido. Vamos pegar Lucas. Lucas, vamos supor, do capítulo de número 15, 14, há algumas parábolas. A parábola das 100 ovelhas, preste atenção. Deus vai usar um pastor, Jesus, e as ovelhas, porque ele está sendo questionado por se assentar e andar com pecadores. Então Jesus, ele vai pegar o texto e diz assim, ó, e ele propôs uma parábola: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perde uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até achá-la, e achando-a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependeu, mais do que 99 justos que não necessitam do arrependimento. Então ele vai utilizar as ovelhas e o pastor para mostrar para aqueles homens que seja qual for porque assim, ó, irmãos, se você tem 100 ovelhas e você perde uma, você fica com 99. Um vendedor, a pessoa que possui muitos bens, ela tem uma pequena perca, ela vai passar desapercebido daquela perca. Aquilo não vai ter não vai significar tanto, não vai tirar o sono dela, porque ela tem vários. Então dá para a gente tivemos aqui na igreja, aqui na nossa igreja, sumiu um microfone. Na verdade foram dois microfones sumiram. Estamos preocupados, vamos ter, já faz um mês. Vamos colocar um sistema de câmera, tá? Ótimo. Mas como tinha vários microfones, a gente não se desesperou muito, porque dá para fazer o próximo culto? Dá.
Mas Jesus traz uma simbologia dizendo o seguinte: se tratando as coisas como um ser humano, uma alma, se ele comparando que um microfone desse fosse uma alma, não tá bom. Nós vamos ter que revirar isso aqui. Nós vamos na polícia, nós vamos buscar câmeras da rua, nós vamos fazer uma cariação com as pessoas. Quem pegou a última vez a chave? Quem entrou aqui? Se a porta ficou aberta? Se algum ladrão passou na rua de madrugada? E nós vamos ter que achar esse microfone de todo jeito. Ele está dizendo, ele até faz uma pergunta: quem é o homem que faz isso? Dizendo o seguinte: a maioria das pessoas não fazem isso. Gente, as 99 está aqui, vamos tocar. Ele deixa as 99, está tranquilo com as 99, mas se desespera atrás daquela que está perdida, porque a alma é muito importante para Jesus. O pecador que se arrepende traz gloriosa festa no céu. Aí ele fala da dracma. Alguns colocam que era um colar cheio de moedas, outro mesmo com pérolas. Qual é a mulher que tem um colar? Minha esposa está com um colar hoje com um monte de bolinha. Se você perder uma dessas bolinhas, você vai pegar um lugar que ficou vão, coloca atrás do cabelo, esconde e toca. Comparando-se com a alma, ele diz o seguinte: qual mulher que faz isso? Qual? Ele está perguntando, quem faria isso? Ele está dizendo o seguinte: eu faço assim. Para mim uma alma é muito importante. Ela precisa significar isso para vocês. Vocês precisam entender que o pecador é importante para mim quando ele se arrepende. Ele está perdido. Aí ele fala o seguinte: qual é a mulher? Nenhuma. A resposta é nenhuma. Qual pastor? Nenhum. Que vai pegar, vai varrer a casa, levanta os móveis, acende as luzes. Ai, achei a bolinha do meu colar. Não, ela... Já vamos sair, gente, deixa, eu vou pegar outro colar. Eu vou esconder ele, onde está faltando a bolinha, eu escondo atrás do... Tem pessoas que perdem o pingente, já dá para usar sem pingente, a corrente minha. Toca. Ele então usa, como que isso funciona então, pastor? Ele pega o colar, ele pega as ovelhas para trazer algo que está escondido, mas que é importante. Aí isso que está escondido e que é importante é trazido a dracma. A ovelha sai de cena para que efetivamente a revelação fique exposta, fique vista. A parábola, ela só aparece para trazer à existência aquilo que realmente importa. Então nós somos parábolas de Cristo. Por isso que eu escolhi o texto de 1 aos Coríntios, quando Paulo está trazendo aqui o assunto principal do seu ministério, que é Cristo, centralizando ele, dando a honra, a glória, dizendo sobre os que pregam, sobre os que modificam a mensagem, e para uma apresentação, para um benefício próprio. Dá de se entender isso nas entrelinhas. Ele diz o seguinte: não, olha, eu não sou assim, eu reconheço que temos, porém, esse tesouro, Cristo, o Evangelho, a salvação, o Espírito Santo, tudo que há envolvido em Deus, num vaso de barro, para que a excelência do poder seja só de Deus e não nosso. Isso é de Deus. A glória, o poder, o louvor, a adoração. Então, dentro dessa palavra que eu estou aqui ministrando aos nossos corações, trazendo ela, eu acho interessante que nós temos alguns textos assim, Jeremias capítulo 18, eu acho
importante falar sobre o vaso na mão do oleiro. Assim é a casa de Israel. Ele é como se fosse uma parábola. Ele está usando alguma coisa para trazer a revelação que importa. E é importante aproveitar esse texto para dizer o seguinte: que o oleiro, o Criador, é Deus. Jesus, ele foi uma parábola de Deus. Jesus, ele vem para apontar o amor de Deus para com o homem. A vida de Jesus tinha uma só finalidade: apontar o amor de Deus através do seu Filho Salvador. Então, Jesus foi uma parábola de Deus. Quem olhava para ele, ele dizia: você não está conhecendo o Pai? Quem a mim me conhece, quem a mim me recebe, recebe o Pai. Vocês nunca ouviram o Pai? Quem a mim me ouve, ouve o Pai. Porque eu só falo o que o Pai me mandou falar. Estou só transmitindo. É por isso que, claro, eu não sou defensor. Existem duas linhas de pensamento, até três. Quando ele é questionado um jovem rico traz um elogio para ele dizendo: bom mestre. Ele fala assim: bom só existe um, é o meu Pai que está no céu. Isso é bom. Claro, irmãos, que existem outras linhas. O Senhor faz parte. Eu não acredito naquele projeto de que Deus estava no céu, o Filho, o Espírito Santo. Aí Deus tem um projeto, conversa com o Filho. Não, as coisas aconteceram todas em comum acordo. Eles são um. O pensamento deles se acompanham. Tem o mesmo projeto, tem o mesmo propósito. Mas ele é como se ele estivesse dizendo assim: ó, vamos supor, eu tenho um patrão. Olha a intenção de Jesus. Eu tenho um patrão. Aí isso aqui é uma cesta básica. Ele fala assim: ó, pega essa cesta básica e entrega para Tatiane, para o pastor Wellington. Eu sou funcionário, eu chego aqui e falo: ó, tá aqui essa cesta básica. Vamos supor que o meu nome é Paulo. Paulo, você é bom. Bom é o meu patrão que te mandou dar essa cesta básica. Na verdade, ele está apontando o amor de Deus para Israel, para conosco. Jesus era o Senhor, era o Rei, é o Messias, mas é um professor, um mestre do discipulado. Eu sou uma parábola. Eu estou aqui apontando para vocês me vendo, o meu comportamento, a minha forma de ser remete o amor do Pai para convosco. Quando ele vai, um texto que eu poderia utilizar, acho que o mais ideal, tem vários, né? Mas eu vou utilizar aqui Marcos capítulo 16 e o versículo de número 14. Finalmente ele aparece aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade, dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo; quem não crer, será condenado. Estes sinais vão seguir vocês. Como, Senhor? Como é que vai ser? Vocês vão em meu nome. Você prega em meu nome. Você vive em meu nome. Você ora em meu nome. Você faz as obras em meu nome. Porque daí você é uma parábola. Você chega, mas nas suas atitudes, no seu comportamento, eles vão me enxergar. Esse é o propósito. A partir do momento que eles me enxergar, você se retira de cena
A partir do momento que a revelação chegar, vocês permitam que sempre eles enxerguem agora só a revelação. Não é mais para observar a grande ceia, não é mais para observar a parábola do mordomo infiel, não é mais para observar a da dracma, a do filho pródigo, ficar pensando num garotinho, ou num rapaz rebelde, num pai sentado. Claro que a gente precisa trabalhar nisso para chegar onde tem que chegar, mas a gente não pode ficar escravo de um pai que está na sacada, que está em um determinado lugar esperando o filho chegar. Isso aqui é só para vocês entender. Enxergou? Viu? Agora tira o filho pródigo de cena, tira o pai de cena, tira as ovelhas, tira a dracma e enxerga o que eu estou te revelando. Enxergue Deus, enxergue Jesus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. E é importante nós olharmos isso. Aí ele vai dizer em meu nome, ou seja, vá nesse sentido. Um texto muito conhecido de todos nós está em Atos, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. A igreja funciona se isso acontecer, porque ele vê o pastor aqui no púlpito, e o pastor vive de uma forma, o irmão, em que a fala, o comportamento, as suas ações, faz com que eles olhem e dizem assim: isso aí é muito o que o Senhor prega, né? É Jesus aí, não é? É. Então eu começo agora a tirar os meus olhos da humanidade, das coisas, e eles fixam exatamente em Jesus, e eu absorvo agora tudo que por intermédio dele acontece. Eu vou no hospital, eu oro, mas a minha oração aponta para Jesus. Eu demonstro através da confirmação da palavra que eu estou ali no nome dele. Você é testemunha? Eu sou testemunha? Na verdade eu estou aqui trazendo um testemunho para você de algo que os apóstolos enxergaram e foram ministrando a palavra de Deus, e o Espírito Santo foi convertendo como um dia assim me converteu. Eu sou testemunha sim de que esse Jesus existe, de que ele mudou a minha maneira de viver, a minha forma de ser. Eu sou testemunha do seu amor, eu sou testemunha do seu milagre. Eu estou aqui para te apresentá-lo. Com isso, o homem, o Moisés, o ser humano, ele se apresenta só por um período. Parábola é assim, ó. Ela tem que chegar. Ela tem que chegar. Você vai lá e vai falar do amor de Cristo. Você vai ministrar. Você só por um período. Por isso não é os meus trejeitos no púlpito, não é a eloquência. Eu só chego e eu vou te mostrando, e eu vou saindo de cena, e a palavra vai entrando no teu coração, e você vai entendendo, e o pregador some. Estou falando aqui no meu caso. Ele pode ter se arrumado muito bem, ele pode ter colocado um sapato brilhoso, ele pode estar com o melhor relógio, mas ele tem que saber. A cantora, ela pode ter vindo com a melhor roupa, os irmãos podem ter comprado o melhor instrumento, mas é só para chegar. A parábola, ela não pode permanecer, ela sai de cena, e o propósito principal prevalece. Se vivermos assim, vamos cumprir exatamente o chamado de Deus na nossa vida, e as pessoas vão conhecer Jesus. Vamos aplaudir a Ele nessa noite, para a glória do Teu santo, precioso e glorioso nome. Vamos colocar de pé, é melhor, já está. Acredito que é o momento de me aquietar, porque daí a parábola volta e aí atrapalha tudo. Feche os seus olhos. Pai, nós vamos passar. Nós falamos sobre isso no início. Nós vamos passar, e o que vai prevalecer
é o Senhor, é o sentido da parábola. Jesus é Deus. Interessante que até o projeto terreno do Senhor foi transitório. 33 anos, apontando para o amor de Deus através do Senhor, nosso Salvador. Nos ajude, meu Deus, porque senão a gente quer ficar, a gente quer que seja a gente quer que as pessoas vejam, está ali, ó, é ali, é ele, é aquilo. Não somos, nunca seremos, nunca. Isso aqui tudo, o meu nome, a nossa história, ela vai passar e nós precisamos viver o projeto glorioso de Deus, apontando para o Senhor. O mundo precisa te ver, e a igreja é a parábola de Jesus. As pessoas vão te encontrar através do nosso exemplo. O Senhor vai nos usar. Nós não podemos querer ser o Criador, nós somos a criatura, só o vaso. É só o vaso, só isso. Ajude-nos, meu Pai. Já é para nós uma grande alegria, meu Deus, sabermos que somos um vaso de honra. Não somos aquele vaso que o Senhor está usando como um faraó para glorificar o teu nome, mas é um de desonra, um desobediente. Louvado seja Deus que o Senhor já está me usando para louvor do teu nome. Isso já é muito bom. Ajude-nos. Se nós vivermos exatamente o que o Senhor nos chamou para viver, nós seremos felizes. Cumpriremos o propósito pelo qual o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém. Estenda-se suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Como vai ser aí a tua quinta, sexta, sábado e domingo, igreja? A minha vai ser de muita bênção. Palmas ao Senhor. Deus te abençoe. Cumprimente uns aos outros na paz do Senhor, com todo o distanciamento e cuidado necessário. Beijo no teu coração, meu irmão.